Você já ouviu falar no Apocalipse? Nesse vídeo você vai entender o que que é isso e como que a gente pode resolver esse problema que é bem grave aqui dentro do React. E provavelmente você já cometeu esse erro aqui dentro do React. E para você que ficar até o final aí, vai ter uma surpresa muito, muito massa. Então, fica comigo até o final desse vídeo. Fala galera, beleza? Juno Alves aqui. Bom, o que diabo é esse Apocalipse, né? Basicamente, daqui a pouco eu volto aqui. Foi um termo utilizado aqui pela Jen Craigton. Ela era, eu não sei se ainda é, mas ela era dev senior ali na Netflix. E aí ela utilizou esse termo, né, nessa apresentação aqui de 4 anos atrás, que é basicamente isso aqui, quando você tem um componente que ele aceita uma porrada de propriedades aqui. E isso, né, vai virando um inferno, né? Tanto para manter, para testar esse tipo de componente que vai aceitando esse tanto de props aqui. Eu achei muito interessante isso daqui, então resolvi. Vou deixar o link aí dessa apresentação dela aqui na descrição aí, tá? Caso você queira entender. E aí, basicamente, o que a gente vai fazer nessa aula aqui, eu vou te mostrar, a gente vai criar, né, na verdade eu já criei, eu quero só te mostrar alguns conceitos sobre composition, né, aqui dentro do React, o que é esse pattern de composição. Já tem outros vídeos aqui no canal sobre isso, mas isso aqui é um pouco mais avançado. Então aqui a gente vai fazer o seguinte, imagina que você tem aqui um modal, certo? E aí tem algumas props aqui do modal, né, tipo title, essas actions aqui embaixo, que elas são opcionais, né? Então marquei elas aqui, ó, que é roxa aqui é opcional, certo? Basicamente o modal, a única coisa que é obrigatório dele ali é ter o children, né? Porque o modal é só, né, escurecer o fundo aqui e aí exibir o conteúdo aqui no centro aqui da tela, né, geralmente. Mas o restante aqui eu posso ter ou não, certo? E aí, o que a gente faz por padrão? Coloca props, certo? Então eu vou vir aqui, ó, tem esse componente de modal, eu vou diminuir um pouquinho aqui. Tem esse componente de modal, que basicamente a gente tem esse isOpen, né, se tiver aberto, padrão ali de qualquer modal, certo? E aí a gente tem um header aqui, né, como eu mostrei lá, e o children, né? Então vamos mostrar aqui. Então basicamente nosso modal está dessa forma. Então a gente tem um header aqui, eu estou utilizando Tailwind aqui para estilizar, para ser mais rápido, né? Mas a gente tem um header, um botão aqui de close, certo? Que é onde a gente passa aquela função. Então a gente tem aqui um para abrir, que é quando a gente clica nesse botão aqui, Open Modal. E o close aqui, o handle close modal, a gente passa aqui, né, via prop, né, pro modal, nosso componente de modal aqui. E aí ele fecha ali, né, a gente repassa ele ali pro botão aqui. E aí, aqui eu só tenho um ícone, tá? Tô usando a Phosphor aqui, então, basicamente isso daqui. Show? O que acontece? E vamos supor agora, né, como no exemplo aqui, ó, eu tenha as actions aqui embaixo. Então, o que eu deveria fazer aqui, né, seguindo esse padrão? Então, eu iria aqui, actions, sei lá, boolean, e aqui ela não é obrigatória, certo? Então, se tiver as actions aqui, eu vou passar como false, o default dela vai ser falso, certo? E se a gente tiver ela, então a gente vai fazer uma checagem aqui. Então, se a gente tiver ela, e aí, o que acontece? Aqui a gente pode criar, por exemplo, um footer. Footer, certo? E aqui dentro do footer eu posso ter, no caso aqui, 2 botões, né? Vou ter um de cancelar, por exemplo, e vou ter um outro de salvar. Aqui a gente pode dar uma estilizada nele aqui, né? Então vou passar um class name aqui, vou dar um flex. Aqui vai ser full. Um justify end. Vai ficar lá na direita, né? E vou colocar um gap aqui de 2 e um padding aqui de 3, né? 3 vezes 4, 12, né? O Wind aqui utiliza essa unidade, né? 12 pixels. Beleza? Então, o botão aqui, eu vou passar aqui o rounded
medium mesmo. Era o primeiro aqui. Basicamente isso. E vou passar aqui também a mesma coisa aqui para o outro botão. Então eu vou... Feito isso aqui, a gente pode vir aqui agora e vou passar aqui o Has Actions. Tá aparecendo, só que você não tá vendo. Então, eles estão aqui, certo? Então a gente pode vir aqui agora e colocar uma cor aqui, não. Background aqui, um red 500. E aqui eu vou passar um BG. Green. Green 500. Vai ficar legal. Então, show. Já tem os botões ali. Então, se eu tirar a prop, não tem botões. Se eu colocar a prop, as ações estão ali. Só que aí começa aqui agora um dilema, né? Se você prestar bem atenção. Quais que são os problemas aqui que a gente consegue já identificar aqui logo de cara, na primeira prop que a gente adicionou aqui? Na primeira necessidade que a gente teve de customização. Toda vez que a gente precisar customizar algo aqui dentro do nosso modal, a gente vai ter que fazer o quê? Criar uma nova prop. E aí o que vai acontecer? Em algum momento, esse componente ele pode chegar a ter esse padrão aqui, certo? E isso, como a gente viu no início, é um problema, certo? Então, para você entender mais também, eu recomendo bastante você dar uma olhadinha nessa apresentação aqui da Gem. Bom, o que a gente poderia resolver aqui, né? Porque cada vez que a gente precisar customizar, a gente vai precisar passar uma prop nova. Então, se a gente quiser mudar o texto dos botões aqui, não quero cancelar e salvar, quero outros. Pô, vou ter que passar uma prop para cá. E aí, definir um default aqui para elas. Se eu precisar de um modal que não tenha header, adivinha? Mais uma prop. Se eu precisar de um modal que não tenha nem header e nem actions, mais uma prop. Por aí vai. E para a gente enviar a função de submit aqui, né? Que a gente tem um close, certo? A gente poderia até passar ela para cá, ó. Então aqui no cancelar. Então quando a gente clicar em cancelar aqui, olha lá, ele fecha o modal. Beleza, mas e no botão de submit aqui, no caso aqui que é o salvar. Então a gente vai ter que enviar outra prop para cá. Então quando o usuário clicar ali no botão de submit, vamos dizer assim, né? Então a gente tem que enviar essa função que vai ser disparada ao usuário clicar nesse botão. E por aí vai. Então, a gente já conseguiu perceber que isso daqui, ao longo prazo, ele vai ficando cada vez mais inchado e cada vez mais props, e isso vai ficando cada vez mais difícil de manter aqui dentro, né? Principalmente se você faz testes, né? Se a sua aplicação aí, você faz teste, você sabe quão complicado é testar esses componentes que são bem inchados e vão recebendo cada vez mais props. Bom, uma alternativa seria a composition que eu comentei no início do vídeo, certo? O que a gente faz com essa composition? Eu vou abrir aqui, ó. Então a gente já tem aqui, eu já criei, tá? Pra gente dar uma agilizada, só para te explicar o que a gente faz aqui, ó. Na raiz aqui eu vou ter um index, certo? E aqui eu vou ter cada um dos elementos que eu posso ter aqui ou não, separados, certo? Então eu tenho o header, eu tenho o content, que é o que fica no meio aqui, eu tenho as actions, que é o que fica aqui, certo? É o container aqui, é o footer, e tem a action, então cada action, então por quê? Eu posso ter em algum modal, um modal que só tenha um botão e não os dois. Então eu posso ter isso, eu tenho controle agora individual, tá? Se eu precisar das duas actions, eu passo duas actions. Se eu precisar só de uma, eu passo só uma. E por aí vai. O root, que é o container que vai ficar por volta de tudo, e o title, que é esse carinha aqui, certo? Então eu vou entrar na ordem aqui. Então primeiro a gente tem um root, certo? O root basicamente é a casca que a gente tinha antes aqui, né? Então se a gente abrir aqui, ó, é basicamente essa casca que a gente tinha, certo? São as três divs, na verdade, as três primeiras divs aqui, ó. Vou abrir aqui. São essas três primeiras divs, certo? É o root. E aí depois ele recebe um children, beleza? O children pode ser qualquer coisa, né? Como eu passei React Node ali. Então se eu precisar de um content, eu já tenho um content aqui, certo? Que é esse bloco branco aqui dentro, certo? Que é o conteúdo aqui mesmo. Se eu precisar do header, eu tenho um header aqui. Que o header também aceita um children, que também é do tipo React Node, tá?
se eu precisar agora de uma das actions, né? Então eu tenho um container de actions aqui, que é o footer, então eu passo o container e daí depois eu passo as actions individuais e cada action é um button. E aí aqui eu estou utilizando essa lib para fazer, se você utiliza o Tailwind também, né? Para fazer a mescla, né? de classes. Por quê? Aqui eu estou definindo aqui algumas cores, tá? Então eu já defini algumas cores aqui de success, error, warning, info e none, né? E o none é um default. Então se eu não passar nada aqui de nenhuma prop color aqui, por default vai ser none. E aqui eu pego a cor, né, que o usuário informou ali. Usuário não, né, que a gente definiu lá na outra ponta. Via prop color. E aí eu passo para cá. Então eu tenho uma estilização default para todos eles. Então todos os botões que eles vão ser das actions, né, eles vão ter uma borda, certo? Vão ter um padding aqui na horizontal de 16, né? E vão ter um padding aqui na vertical de 4 aqui, ó, de 4 pixels, beleza? E aí o text de todos vai ser branco. Tá? E aí eu posso customizar isso também. Então eu posso passar um class name lá quando a gente for utilizar esse carinha. E aí tem a parte da color também, né? Que eu faço. Então eu faço a mescla disso tudo dentro do class name aqui do button, da action, certo? E aí como é que a gente faz para usar esse cara? Basicamente assim, ó. Então a gente cria um botão. Deixa eu ir na página aqui. Deixa eu aumentar aqui. E para home, esse componente aqui, ó, já é o dessa página, tá? Já é o utilizando a composition, que é esse cara aqui, ó. Só pra gente validar. Então, é isso aqui, ó. Certo? Desculpa. Bom, aí aqui, o que a gente tem, ó? Primeira coisa, né? Eu monto o root. E aí o root eu passo o isOpen, certo? Pra ele. Daí, aqui a gente poderia até fazer o controle desse lado, tá? Se fosse o caso também. Então a gente removeria essa própria também isOpen aqui, ó, do root, certo? A gente poderia até remover essa própria isOpen aqui do root e aí fazer esse controle do lado de cá. Então a gente poderia envolver tudo isso daqui e fosse isOpen aqui, aí eu montaria o objeto, certo? Poderia fazer dessa forma também. E aí eu não precisaria enviar essa própria aqui, tá? Mas são detalhes aí. Show? Agora eu preciso do header. Então eu vou passar o header. Aí dentro do header eu tenho um title. E dentro do title aqui, então vou ter o header aqui, eles vão ter dois elementos, né? Vai ter o elemento de título e vai ter o action aqui, que é o button para fechar. Então, aí eu já uso a action, passo o botão aqui, o children dele, passo o que eu quiser. Então eu poderia escrever alguma coisa que veio de ser o ícone, esse ícone que eu estou utilizando, né? Que é esse xzinho, mas poderia ser qualquer coisa aqui. Eu estou customizando ele, inclusive. Então estou passando um tamanho para ele aqui e uma color. Tem o content. Então o content aqui fica centralizado, certo? É um flex 1, né? Então eu ocupo o espaço aqui que é o máximo dele aqui. E tem as actions aqui no final, que é o footer, que é o que eu te mostrei agora. E aí, para cada action, eu tenho, no caso aqui, o color error. Então, se eu mudar aqui, por exemplo, para warning. Olha que interessante. Então, ele já muda de cor ali. Se eu mudar para info. E se eu não tiver nenhuma, aí ele fica transparente. Certo? E o mesmo vale aqui para action aqui de salvar. Então, aqui agora eu tenho um controle em cima. E outra, questão dos botões, né, que eu falei aqui. Então aqui, ó, olha só, eu não preciso passar a prop para o componente pai aqui para ele repassar para o filho lá dentro. Não, eu já consigo passar aqui direto. Então se eu tivesse uma função aqui, ó, handle submit, só dar um console aqui. E aqui, ó, eu posso pegar um clique. E olha que massa. Então a gente pode vir aqui agora, ó, clicar em salvar. Olha que interessante. Massa, né? Então agora a gente tem controle. Então, e se eu não precisar dessas actions mais? Então eu venho aqui, removo elas. Olha lá, agora eu tenho um modal que não tem actions. Ah, e se eu não precisar do header mais? Eu venho aqui e removo o header. Então agora eu vou ter só o content ali. Ah, e se eu quiser um modal que tenha as actions aqui, mas não tem header? Também funciona,
certo? Então agora o nosso componente ele tá bem customizável e sem aquela porrada de props que a gente tinha antes, certo? Então fica bem mais organizado. E outra, né? Agora a cereja do bolo para você que ficou aqui até o final, que é o seguinte: a gente pode, a gente vai criar aqui agora, ó, eu vou testar um desses componentes aqui para você ter noção, e aí a gente encerra o vídeo. Então eu vou vir aqui, eu vou criar aqui um spec tsx, certo? Eu vou fechar isso daqui. E agora a gente consegue fazer umas coisas bem legais aqui, bem simples agora, né? Eu quero testar ali só o componente de action. Eu vou criar aqui, ó, modal action. Deve renderizar corretamente. Não preciso disso aqui. Eu vou puxar render aqui da testing library. E vou puxar aqui o modal action. E aqui, ó, por exemplo, eu quero testar, vamos supor que eu passei aqui save. E eu quero checar se esse save ali, ele tá dentro do... tá sendo renderizado, né? Então eu posso vir aqui, element screen, vou importar screen aqui de dentro da testing library, get by text. Aqui eu posso passar tanto um string assim como um regex, né? E o i no final aqui é case insensitive, então quer dizer save, né? E quer dizer que tanto faz aqui se for maiúsculo ou minúsculo, tá? No caso aqui a primeira é maiúsculo, então, mas ele vai pegar de toda forma que eu passei o case insensitive. E agora é só dar um inspect aqui. element to be visible. Então eu posso vir aqui agora, eu vou matar isso daqui. Vou rodar. Eita. Beleza, o nosso primeiro teste está passando. E já deu até que a gente testou 100%, mas né, a gente não fez teste 100% ainda. Um outro ponto aqui que a gente pode observar, ó, é a questão da função, tá? A gente tem um onClick aqui, a gente pode testar se quando a gente clica nesse botão, essa função ela é chamada. Então como é que a gente faz isso? Posso vir aqui. Para você que nunca mexeu com teste, tá? Não se assuste, tem uma playlist só sobre testes aqui no canal. Dá uma olhadinha, tá? Então se você... Se você vier... Desculpa. Se você vem aqui no canal, tem playlists aqui, ó. E aqui tá tudo organizado, tá? Então, ó, tem testes no front. Então, você pode vir aqui, aí eu comento alguns pontos. Tem teste de formulários, teste local storage. Enfim, tem muita coisa aqui interessante. Por que você deveria testar a sua aplicação front-end? Então, recomendo você começar por aqui, tá? Para você entender o motivo, né, da gente testar e etc. Principalmente front, né? Back-end eu acho que fica mais claro, mas principalmente para quem está começando, acho que surge muitas dúvidas, né? Do que testar, como testar, o porquê testar o front. Então recomendo bastante vocês verem essa playlist aqui. E para você que está se perguntando aí como é que as extensões que eu utilizo no VS Code, os temas, etc. Tem esse vídeo aqui que está na home do canal, tá? É esse vídeo aqui, ó, vídeo mais pedido. Então basta você ver esse vídeo aqui. Nele eu mostro tudo, tá? O que tem, o que não, o que eu utilizo no meu VS Code, os temas, extensões e etc. Tá tudo aqui. Então é um vídeo, né? Consegui editar bastante ele aqui, então ele tá bem curtinho. Então recomendo bastante vocês darem uma olhada lá. Bom, voltando aqui para os nossos testes, eu vou criar aqui um click que vai ser do tipo jestFN. É só uma função fake aqui, né, do jest, para a gente conseguir mapear ela, né, se ela está sendo chamada ou não. Eu vou copiar aqui e aqui eu vou passar onClick. Eita, onClick, certo? Essa função aqui é do jest, essa que eu criei aqui em cima. E aí eu quero checar o seguinte agora. Eu quero checar se quando eu clicar, então eu vou fazer uma ação aqui, ó. A gente importa esse act aqui de dentro da testing library, tá? E aí eu quero checar se quando eu clico nesse botão,
aquela função ela é chamada, tá? Então é exatamente isso aqui, ó. Então eu espero que a onClick, que é essa função aqui, ela seja chamada uma vez, certo? Eu cliquei uma vez e ela tem que ser chamada uma vez, certo? Então, salvei aqui. Show. Então, já tá funcionando. Vamos só mudar essa descrição aqui que tá ruim, né? Should to call onClick function. Show. Agora, eu quero testar as cores, né? Então, a gente tem essas próprias aqui de color. E aí eu quero testar se de fato elas estão sendo modificadas, né? Quando eu altero a própria ali. Então eu vou fazer o seguinte, como é algo à parte aqui, eu vou criar um outro describe aqui dentro, só para deixar mais organizado, tá? Então vou criar um describe aqui dentro e colocar colors. Não precisaria disso aqui, tá? É só questão de organização, porque você vai ver como é que vai ficar ali no terminal os testes, né? Então eu vou vir aqui, eu deveria ter a green color, sei lá. E aqui eu vou renderizar, né? Nosso modal action. Eu vou passar aqui o save aqui para ele. Não precisa de passar a função, porque já testei ela aqui em cima. E vou passar, por exemplo... Eu vou testar o default, tá? Vamos testar o default. Deveria... Default... Color. No caso é a transparente, né? E aqui como é que a gente vai fazer para testar, né? Eu preciso pegar o... Ele me devolve algumas coisas aqui, esse render. Eu vou pegar o container, tá? E aí eu espero... eu espero que esse container, o primeiro filho dele, que se você for vir aqui, ó, o primeiro filho dele já é o meu elemento, né? O button aqui. Eu espero que o button ele tenha um class name quando é default, né? Quando eu não estou passando nenhuma color para ele, e seja esse cara aqui, certo? Então eu espero que esse carinha to have class name. Acho que se não me engano é só isso. Aqui tem que ser o string, lógico, né? Olha que interessante. Show. Então agora ficou organizado, igual eu falei, tá vendo? Então as cores vão ficar aqui embaixo. E aí a gente já conseguiu validar. Então se eu não estou passando nenhuma própria para ele, o default dele ali já é o BG Color. O BG Transparent, né? Se eu mudar aqui, ó, de fato, tá certo, ó, porque lá, ó, olha as funções as classes que ele recebeu. São as default que eu passei, mais a de color, certo? Então, show. Então eu vou vir aqui, vou duplicar esse teste. Green color. Então aqui eu quero testar agora o color success. E aí agora eu vou até colocar aqui, ó, errou. Ele precisa ter essa cor aqui, que é o BG green, certo? Passou. Show de bola. Eu vou fazer o mesmo aqui para o restante, tá? Então eu tenho o green, tenho o red e tenho o info e o warning. Então vou vir aqui. Red. Que é yellow, né? Yellow color. E aqui vai ser a info color. Aqui vai ser red 500. Aqui vai ser yellow. E aqui vai ser ó, quebrou. Deixa eu ver. Ah tá, não tô mudando, tô mudando as props, né? Então aqui tem que ser a error. Aqui tem que ser a warning. E aqui tem que ser a info. Show, o teste passou. Então todos os testes aqui, todas as cores estão funcionando. Tanto a default quanto as outras 4 aqui que eu tenho de opção, certo? E aí eu também consegui testar ali o default, né? A primeira renderização ali, padrão, sem passar nada. Consegui testar também a parte do clique aqui, né? Do button, se está funcionando.
E show de bola, a gente tem ali 100% de cobertura, já estava 100% antes, né, desde o início, né, pelo teste, mas agora a gente conseguiu garantir aqui uma boa cobertura aqui, conseguimos garantir aqui uma confiança melhor aqui desse componente, né? E aí o mesmo vale para o restante, tá? Então agora veja que ficou bem mais simples, né? Você consegue testar agora de forma isolada cada um dos itens aqui do modal. Então não tem aquele componente inchado, né? Para a gente precisar testar cada prop aqui, se está renderizando ou não. Daqui a pouco você vai ter que ter vários ifs aqui dentro, né? Para cada situação, então esse componente ele vai ficando cada vez mais customizável, só que isso vem com preço de cada vez mais props e os testes vão ficando cada vez mais complexos, né? Então, dessa forma aqui não. Então a gente tem tudo separadinho a nível atômico aqui, né, basicamente. Então a gente tem cada pedacinho aqui, a gente consegue testar cada pedacinho. Então imagina o teste aqui do Titan. É o teste mais simples que tem, porque olha o que o Titan tem. Então é só verificar se de fato está sendo exibido ali o Titan. Então não tem mais nada para testar aqui, ele está pequenininho, certo? O header, a mesma coisa. Então você pode testar aqui, checar aqui as props, os class names aqui, etc. Mas, né, também é basicamente você passar um children ali e verificar se o children está sendo renderizado. O content é a mesma coisa, actions é a mesma coisa. O root aqui que você também vai checar quando ele está aberto ou não. Então basicamente é isso. Então nesse vídeo que eu queria passar é isso para você. Espero que você tenha gostado. E se você não é inscrito no canal, se inscreva aí, deixe seu like, compartilha e deixe seu feedback, cara. Seu feedback é muito, muito importante, beleza? Então, valeu, falou e até a próxima. Back from the dead.